você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio iremos discutir sobre como utilizar dados de forma orientativa para evitar e, por que não, sanar 100% das fraudes financeiras no uso do Pix. Através de uma resolução conjunta número 6 com o Bacen, que é o Banco Central aqui do Brasil, existe uma possibilidade de trocar informações de forma segura, rápida e assertiva entre instituições financeiras sérias, vou deixar um parênteses aqui super importante, e que possa justamente trazer uma solução mais inteligente para o seu usuário e para o conjunto de usuários, para evitar aquela velha fraude do Pix ou daqueles pagamentos mais instantâneos, na verdade. Provavelmente você já vivenciou ou conhece alguma história que alguém ali, querendo ou não, caiu num certo golpe. Enfim, existem soluções tecnológicas que vêm surgindo e é justamente isso que eu vou poder conversar com a Rafaela Helbe, CEO da DataRuby. Rafa, seja muito bem-vinda aqui ao Papo Cloud. Obrigada. Primeiro, eu quero agradecer o convite. Vai ser muito bom de trocar um pouco de ideia sobre isso hoje. Vai ser bem legal. Agora, Rafa, desculpa aqui, eu falei DataRuby. É vício da linguagem técnica, né? Mas, por favor, me corrija aqui o nome certinho da empresa. A gente chama. Algumas pessoas aqui no Brasil chamam de Data Rudder, fora é mais Data Rudder. Então, que a tradução é leme de dados, né? Que é justamente Exato. orientação ali de tomada de decisão baseada em dados. Legal. Feita essa correção aqui, esse ajuste de lema aqui. Boa. Vamos lá. Rafa, eu queria que você pudesse justamente começar sobre o que é essa tal da resolução conjunta número 6, né? E por que isso está sendo tão bem utilizado por vocês para trazer inovações tecnológicas, enfim, evitar que a gente caia no possível golpe aí de Pix, desses pagamentos instantâneos. Explica aqui pra gente. Oh, excelente. Então, com toda a digitalização que a gente viu e maior número de ofertas de instituições financeiras, a gente viu também um boom de fraude acontecer aqui dentro do Brasil. Por conta disso, o Banco Central acabou tentando regulamentar para apoiar e criou a Resolução Conjunto número 6. Esse é um primeiro passo. A gente sabe que o Banco Central tem uma agenda ao longo desse ano e dos próximos bem focada na parte de prevenção à fraude. E dentro desse primeiro passo, a Resolução Conjunta número 6 ela fala sobre o compartilhamento de dados de indício de fraude. E quando a gente fala em indício de fraude, a gente está falando de suspeita de fraude e de fraude confirmada por todas as instituições financeiras, meios de pagamento ou qualquer outra instituição que seja regulamentada pelo Banco Central. Então, obrigada. Primeiro, eu quero agradecer o convite. Vai ser muito bom de trocar um pouco de ideia sobre isso hoje. A gente chama. Algumas pessoas aqui no Brasil chamam de Data Rudder, fora é mais Data Rudder. Então, que a tradução é leme de dados, né? Que é justamente orientação ali de tomada de decisão baseada em dados. Boa. E curioso, porque a gente viu recentemente uma matéria Bom, falando excelente. que Então, com toda a dois, digitalização que vamos a dizer assim, gente viu serviços muito e comum maior número de no mercado ofertas de financeiro, que é o instituições TED, financeiras, a né, gente viu também e um o boom próprio de DOC, eles fraude ali acontecer já tiveram a data aqui. fim de ser um produto ativo em algumas instituições, inclusive até grandes e tradicionais aqui no Brasil. Justamente por conta do uso do Pix, que criou, assim, que teve uma força muito grande, uma adoção muito rápida. Eu acho que todo mundo que acompanha o nosso episódio já fez um Pix de um picolé na praia, né? Ou de um pagamento de um cachorro quente, ou pegando o metrô, alguma coisa assim, de uma coisa tão corriqueira. Talvez até mais para frente, Rafa, o Pix até supere o cartão de crédito, mas o cartão de crédito ainda é um instrumento muito utilizado, principalmente aqui pelo brasileiro, pela possibilidade de você dividir em mais de uma vez, enfim, fazer essa divisão. Isso é super interessante. Nessa visão de fraude financeira, também o cartão de crédito vai possibilitar mais dados, mais entendimento sobre esse comportamento do usuário e até mesmo desse comportamento enfim, das pessoas que acabam querendo provocar uma fraude, um mal feito para outra pessoa?
Boa. O cartão de crédito ele não entrou nesse primeiro momento, mas ele é uma dor para o mercado. Só que um ponto importante do cartão de crédito, que quando a gente fala de cartão de crédito, a gente fala de chargeback, né? O cliente que sofreu a fraude, ele acaba conseguindo recuperar, grande parte das vezes, né? Óbvio que tem um desacordo comercial, que Sim. pode ser descoberto no caminho, enfim, existe uma investigação, mas normalmente o chargeback acontece e chargeback dói para a instituição que está, enfim, efetuando o chargeback. Então, das duas pontas, tanto a instituição financeira quanto o merchant que está aceitando o cartão, normalmente eles já têm antifraude por conta disso. E quando a gente falava do Pix, que como você falou, se tornou um queridinho aí do Brasil, enfim, é o nosso principal meio de pagamento. A gente já viu algumas instituições onde o Pix ultrapassou o cartão de crédito. Curioso. Isso vai acontecer, ainda mais agora com o Pix parcelado, que também vai permitir é, a- esse costume que a gente tem aqui no Brasil de parcelar algum tipo de compra. É, então, o cartão de crédito não entra agora, mas ele vai entrar no futuro. Ele ainda é uma dor, não está 100% resolvido no mercado. Existem soluções novas que estão para entrar que vão apoiar na redução da fraude, porque hoje existem algumas soluções que querem simular o cartão presente, uma compra não presente, que vai poder apoiar. Mas inicialmente a resolução ela vai atender bastante o Pix, que é o principal meio, enfim, conhecido aqui para os fraudadores, porque pelo Pix ele consegue dissipar esse dinheiro no setor financeiro e depois, posteriormente, a gente vai adicionar o cartão de crédito aí dentro da resolução também. Dentro do portfólio da DataRoad, a gente vê lá um nomezinho que, para os pelo menos os 30 a mais, o coração chega até se empolgar aqui. A solução que eu estou falando da Delorio. Explica pra gente aqui que solução é essa. Boa. Bom, eu já trabalhava em instituição financeira há alguns anos, e eu sentia muito essa dor de falta de transparência. As ferramentas de mercado para prevenção à fraude, elas não tinham uma flexibilidade muito grande para a criação de novos modelos, enfim. E aí, em 2020, a gente lançou o DeLorean. O DeLorean, ele é uma plataforma onde a gente consegue treinar e gerenciar algoritmos para previsão de fraude para as instituições financeiras. Ele carrega esse nome justamente porque a gente está prevendo, né, o futuro. Será que essa transação ali no futuro ela vai se tornar uma fraude ou não? Vai se revelar uma fraude ou não? E é dentro do DeLorean que a gente entrega as nossas soluções. A gente tem uma solução bem específica para prevenção à fraude em Pix, onde a gente basicamente prevê se, poxa, será que essa transação que o meu cliente está fazendo agora é uma transação oriunda de um celular roubado, se é um golpe de WhatsApp, enfim, quais as características que levam a essa transação. E aí a gente utiliza dados históricos, né? A gente usa o passado para prever o futuro, combinando informações que normalmente indicam para a gente que aquela transação é atípica para aquele usuário, que pode ser uma velocidade transacional. Normalmente o roubo de celular carrega muito essa velocidade, o fraudador vai tentar tirar o máximo de dinheiro da conta o mais rápido possível. Quando a gente fala de golpe de WhatsApp, você está fazendo uma transação por uma chave que você nunca fez antes, às vezes uma chave de outro estado, que tem outras características que a gente conhece, ou que às vezes já tem até uma marcação, uma suspeita de fraude no mercado. E outro lado da nossa solução é para quem está recebendo dinheiro, que é aí que o Banco Central tem batido bastante, né? Se o teu cliente da tua instituição se autenticou e caiu em um golpe, quanto de culpa a tua instituição carrega? Claro que a tua instituição precisa ter um sistema seguro, né? E pelo menos detectar o risco de cada transação, mas o pior mesmo é a instituição que está recebendo esse dinheiro, porque o dinheiro cai na conta e normalmente ele cai e já desaparece, ele vai para outras contas e essa teia de contas laranja que a gente conhece. Então, existe uma parte, toda uma parte da nossa solução que detecta qual que é o risco da conta da instituição ser uma conta laranja ou uma conta de aluguel, que é um método que os fraudadores têm utilizado bastante, porque a gente avançou muito na parte de face match, documentoscopia. Então, o onboarding do cliente é muito mais difícil o fraudador conseguir criar uma conta com o nome de outra pessoa por conta de tudo isso que a gente conhece. Eles já devem estar acostumados, vou criar uma conta, passo por um processo extenso, às vezes de tirar foto do meu documento, tirar foto do lado do meu documento, mexer meu rosto, e tudo isso ajuda a instituição a onboardar contas limpas, contas em teoria listas, né, que realmente são Perfeito. daquele cliente, são daquela pessoa que abriu aquela conta. Só que em determinado momento aquela pessoa cede a conta dela para um fraudador. E aí ela cede para o fraudador, ela ganha um aluguel sobre aquela conta, o fraudador ele acaba utilizando a conta para efetuar fraude ou para ser uma conta de passagem. O
fraudador gosta muito de, a fraude depositada em uma determinada conta, ele espalha esse dinheiro da fraude em várias outras contas, de várias instituições, e é muito difícil para o setor financeiro recuperar esses valores. Então, a gente trabalha identificando essas teias de relacionamento entre contas, contas suspeitas, para alertar para a instituição, olha, essa conta aqui está com cara de ser uma conta de passagem. Então, nosso produto é basicamente isso, a gente olha o dinheiro saindo da instituição, mas também olha o dinheiro entrando na instituição. Mas esse basicamente você comenta, não é tão básico assim, né? Envolve um conjunto de inteligência por trás para entender essas pequenas nuances. São pequenos movimentos que vão gerar um mapa do perfil daquela conta ou daquela chave e tudo mais, para poder trazer um insight mais assertivo. Lembrando que, até para eu entender um pouco mais, e quem está acompanhando aqui, viu, Rafa? A ideia é ajudar a evitar, mas vocês não estão dizendo que vão bloquear a conta, não tem nada a ver isso, né? A ideia é ajudar a instituição financeira a entender o comportamento e criar esse comportamento. Seria isso? Exato. Normalmente a gente alerta, olha, essa conta é uma conta suspeita, ela tem transacionado de forma suspeita. Por exemplo, ela é uma conta de Layer 2 para receber e Layer 1 para enviar. O que isso significa? Ela recebeu dinheiro de fraude, ela é a segunda conta que recebe um dinheiro de fraude na camada ali de envio, e ela enviou para uma conta vinculada à fraude. O que essa informação vai dizer para a instituição financeira? Entre outras informações, né? Nunca é só uma informação, a gente sempre combina informações ali de mercado. Isso vai dizer, olha, essa conta é suspeita, vai abrir um processo de due diligence daquela conta, onde um analista de prevenção à fraude vai analisar as transações da conta e aí ele vai determinar se realmente ela é uma conta de aluguel ou uma conta laranja, enfim. E a gente até gosta de separar conta de aluguel de conta laranja, porque conta laranja às vezes é aquela que o usuário abriu já com a intenção de fazer fraude. Sim. Então ele abriu e já repassou. E a conta de aluguel é aquela conta mais complexa, que o usuário envolve transações verdadeiras de uma conta normal, ou seja, vai ter uma compra de supermercado, vai ter um Uber, vai ter alguma coisa nessa linha, e lá no meio vai ter uma fraude. Assim, então, a gente identifica esse risco, a instituição faz due diligence, e aí pode seguir para um bloqueio. Se foi confirmado, ou se tiver um risco muito alto dela estar realmente envolvida. Rafa, teria algum benchmark que tu pudesse compartilhar aqui com a gente para entender, uma vez que a instituição ela passa a adotar o DeLorean e o conjunto de soluções de vocês, obviamente a gente não está falando só de ferramenta, mas tem uma expertise por trás de todo o time para poder ajudar e a parametrizar cada vez mais a ferramenta e o conjunto. Não gosto nem de falar muito de ferramenta, mas a solução como um todo. Mas tem algum benchmark que daria para dizer assim, olha, sem a Data Road e com a Data Road, como é que fica a instituição depois? Pelo menos alguns números aqui, não precisa nem citar alguns clientes, eu sei que às vezes tem dados sigilosos, mas tem algum benchmark que pudesse compartilhar? Tem sim. Hoje, em média, 79% das contas que a gente alerta, de fato, o usuário dá o feedback na ferramenta de que ela era uma laranja ou uma conta de aluguel. Caramba! Então, cada 100, 79 são confirmadas. Quando a gente pega na fraude de cash out, que é o dinheiro saindo da instituição, indo para outra ou indo para outra conta, a gente consegue alguns números um pouco maiores, até às vezes 80, 85, mas isso depende do apetite de risco da instituição. Sim. Tem instituição que é mais cuidadosa, então ela vai preferir, eu prefiro pegar 90% da fraude, por exemplo, e ter uma taxa de aprovação de 90%, 95%, que significa, ela reduz, ela vai ter mais alerta, mais transações que vão ficar ali em bloqueio, mas ela vai reduzir bastante a fraude. Aí tem instituição que tem um apetite de risco maior, olha, eu quero que o meu usuário não tenha nenhuma experiência negativa de tentar uma transação e ser bloqueado, então eu quero ter uma taxa de aprovação de 99,9%, e aí eu vou saber que eu vou pegar em torno de 60%, 70% do valor da fraude, ou quantidade de fraude um pouco mais. Então isso tudo vai depender um pouquinho da instituição, mas ela consegue parametrizar e definir o apetite de risco dela dentro do produto mesmo, sabe? Curioso, e são dados, assim, para quem está acompanhando, que espera que absorva a grandiosidade que é esses dados que a Rafa está compartilhando. Rafa, agora uma dúvida que surgiu a respeito justamente dessa digitalização, dessa bancarização que a gente tem hoje, muito mais facilitado do que há 15, a 20 anos atrás, né? Você mesmo falou, a gente pode abrir hoje uma conta, batendo ali uma foto de um documento, frente e verso, fazendo uma mímica ali para o celular,
E é praticamente em alguns dias a conta é aberta, né? E a depender da instituição, em poucas horas. Mas também existe uma possibilidade hoje de a gente enviar dinheiro para fora, não só para a moeda americana, mas para outras moedas globais. É, já tem alguma coisa rastreando isso também, já acompanhando esse tipo de perfil de usuário, ou ainda está muito a nível nacional? Boa, já tem. Inclusive, a gente tem um cliente em piloto implementando o Pix fora do Brasil para brasileiros, ou seja, é o Pix mesmo. Você vai poder viajar e pagar com Pix e você vai ganhar todas as vantagens de pagar com Pix, que é a transação acontece na hora, todas as taxas que podem ser reduzidas por conta disso. Então, a gente já tem um modelo em teste, considerando considerando transações que ocorrem fora do Brasil. E também a gente monitora algumas instituições que enviam dinheiro para fora e que também instituições vinculadas com criptomoedas, às vezes até uma instituição que opera para casas de aposta, que é super complexo também, porque o dinheiro vai, obviamente, para uma instituição de aposta. É, e aí a gente está nesse meio do caminho aí, monitorando a transação em si para a instituição financeira que oferece esse serviço. Agora, obviamente, entender essa movimentação, ela vai construindo o perfil do usuário. E tem como ajudar a instituição até mesmo entender melhor o usuário que ela tem, porque às vezes ela só entendia que tinha uma movimentação muito de entrada ou muita saída, ou uma saída muito fragmentada, e às vezes aquele comportamento é um comportamento é, real daquele usuário. É de fato o que ele está fazendo, é de fato considerado lícito tudo que ele está fazendo ali, e uma vez que você passa esse novo perfil para a instituição, ela tem um comportamento diferente ou ainda não chegou nesse nível de curacidade, de deixar bem refinado esse uso pós-entendimento do perfil do usuário? Boa. Até dentro desse cenário que eu falei, em torno de 79% das contas laranja a gente detecta corretamente, tem ainda algumas contas ali que a gente, obviamente, para fechar em 100%, a gente não, a gente falou que era laranja, mas não era. Que é justamente esse ponto que tu levantou de tem uma característica muito estranha no comportamento desse usuário, mas ele não é um laranja. Eu testei, realmente ele é um cliente, por exemplo, vamos supor que ele vende algum produto específico, ele tem uma movimentação muito rápida na conta dele, e ele recebe dinheiro picadinho, ele transfere também dinheiro picadinho, enfim. É, tem essa característica bem forte de conta laranja, mas no final do dia ele não é. É, a partir do momento que a instituição financeira dá o feedback na plataforma de que, olha, essa conta aqui não é laranja, essas informações são utilizadas para retreino de modelo. Então, basicamente, a gente armazena as características dessa conta que não foi dada como laranja, para que quando o modelo, enfim, a partir do momento que o modelo é retreinado, ele considera essas informações para alimentar e melhorar a acurácia dele no futuro. Mas sempre vai ter esses casos, né? Esse usuário que é fora da curva, que a gente vai acabar alertando que de fato ele não era uma fraude. Mas de qualquer forma, grande parte dele está sendo alertada hoje, até para identificar novas modalidades de fraude, né? Esse ponto de alertar, às vezes, anomalias, não só utilizando o modelo histórico, mas também utilizando o modelo de detecção de anomalias, é super relevante para isso. Às vezes, tu pega uma modalidade diferente ali de fraude, sem nem estar esperando por conta disso. Para mim, a computação em nuvem, ela foi o que possibilitou com que a gente avançasse em inteligência artificial da forma como a gente avançou até hoje. Porque antigamente, nem vou falar quando eu fiz faculdade, para não revelar muito a minha Ok. idade, a gente tinha um desafio muito grande em não ter acesso computacional mesmo. Eu queria treinar um modelo super complexo, com bilhões de registros, e eu não tinha acesso a um computador que pudesse fazer. Eu ia demorar 10 anos usando uma máquina antiga para conseguir isso. E hoje, com a computação em nuvem, eu posso ligar a máquina da NASA, literalmente assim, e utilizar todo esse poder computacional em alguns minutos e resolver um problema super complexo. Então, eu acho que sem a computação em nuvem a gente não conseguiria ter avançado tanto em inteligência artificial, mesmo porque, além de ter um poder computacional muito grande, é acessível financeiramente, né? Às vezes eu pego um contrato, que nem eu falei, a máquina da NASA, pago US$ 20 a hora para estar usando essa máquina. E isso é super relevante para o avanço da tecnologia.
Sem dúvida, você citou bem. Antigamente a gente andava um monte de HD debaixo do braço aqui, na mochila, na faculdade, tentando espetar ali para transferir os dados e passar horas suando quando não dava erro. A gente tinha que recomeçar o Exatamente. processo. Exatamente. Não, e para a gente treinar modelos, a gente tinha modelos muito bons que ainda são usados, mas eles não eram ainda de machine learning, eles ainda não tinham camadas profundas de aprendizado por conta disso, assim, não tinha poder computacional, a gente tinha que usar o que o computador conseguia processar. E hoje a gente pode, enfim, se aprofundar muito mais ali no treino de modelos e retreinar modelo muito rápido por conta disso. Verdade. Rafa, obrigado pela sua participação aqui no Papo Cloud. Agradeço muito esse compartilhamento de informações. Eu acho que deixou bastante claro não só o conceito da resolução conjunta número 6, que permite sim compartilhar dados de forma segura e também entender que existem soluções que estão muito mais à frente para mapear, para ajudar as instituições financeiras e, obviamente, para a gente enquanto usuário. Muito bacana, viu? Volte mais vezes e quando voltar vai trazer um case aqui para a gente, viu? Boa, excelente, vamos sim. Maravilha. Então, até a próxima você, Rafa. E você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo aqui com a Rafa? Primeiro, link na descrição para vocês acessarem o site e conhecerem o DeLorean. Quem sabe pode ter uma solução que faça sentido para o seu ambiente aí e trazer essa modernidade. Se você chegou até aqui, deixa um comentário, compartilhe o nosso episódio e a gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Também link na descrição. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?